Muito boa noite a todos. Tudo bem com vocês? Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja em nossos corações. Mais uma terça-feira aqui, de estudos do Evangelho de Jesus. Esse Evangelho maravilhoso. Então, para aqueles que ainda não me conhecem, meu nome é Paulo. Eu sou trabalhador voluntário da Fraternidade Espírita Paulo de Tarso de Mauá. E é uma grande alegria poder estar aqui com vocês, dividindo esse momento mágico, esse momento de estudos do Evangelho de Jesus. Então, diante dessa responsabilidade, eu rogo a Deus, rogo a Jesus que me faça instrumento desse trabalho, que as minhas palavras possam estar levando a todos o conforto e o entendimento. E que o Evangelho de hoje possa brotar em nossos corações boas sementes e dar assim bons frutos, não é verdade? Gente, quando nós nos colocamos a ouvir o Evangelho, a trazer o Evangelho para dentro dos nossos lares, nós somos imediatamente assistidos por espíritos benfeitores, pelos mensageiros celestes de Jesus, que farão na nossa casa uma grande limpeza, retirando dali todas as formas de miasma, de maus pensamentos e de negatividade, deixando assim o nosso lar tranquilo, sereno e muito bem iluminado. E quem nos dá essa certeza, minha gente, é o próprio Cristo, onde lá em Mateus ele diz, onde estiver duas ou mais pessoas falando em meu nome, eu lá estarei. Então não tenham dúvida, minha gente, Jesus está conosco nesse momento. Então aqueles que quiserem colocar uma jarra com água ou um copo com água para ser fluidificado, fiquem à vontade, tá bom? Então nesse momento eu convido a todos a serenar os pensamentos, acalmar assim os corações, deixando de lado aquelas atribulações do dia, e vamos sentindo essa energia que nesse momento é emanada em nossos lares. Vamos sentindo a presença do nosso anjo de guarda, vamos agradecendo aos médicos do espaço que já se fazem presente, derramando sobre nós o remédio que nós tanto necessitamos. Agradecer imensamente a presença de Maria, que nos envolve nesse momento com o seu manto fluídico, nos trazendo paz, tranquilidade e serenidade. E vamos agradecendo ao nosso grande Mestre Jesus. Obrigado, irmão querido, pelo teu Evangelho bendito e redentor. Obrigado por todos os ensinamentos que nos deixastes. E Jesus, então, com um olhar meigo, um leve sorriso no rosto, nos estende a mão e nos convida a caminhar em direção ao Pai da vida. E diante dessa luz imensa, nós espiritualmente de joelhos vamos agradecendo. Pai, obrigado. Obrigado, Pai, pelo nosso despertar no dia de hoje. Obrigado, Senhor, por todas as refeições que fizemos. Obrigado pela oportunidade bendita do trabalho. E obrigado, Pai, pela oportunidade de estarmos mais uma vez aqui encarnados. E assim, agradecidos que somos, Pai, queremos louvá-lo com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, na medida que nós perdoamos os nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentação, e nos livre sempre, meu Pai, de todo o mal. Senhor, é teu o poder, o reino e a glória, para todos sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, graças a Jesus. Que assim seja. Muito bem. Mais tranquilos, mais harmonizados, vamos assim dar início então ao Evangelho dessa noite. No Evangelho de hoje, nós vamos estudar mais uma parábola, que é a parábola dos dois filhos. Essa passagem está grafada no Evangelho de Mateus, lá no capítulo 21, versículos de 28 a 30. Anotaram? E bom, a parábola dos dois filhos representa o modo pelo qual a justiça divina
opera diante dos que falam e dos que não fazem. Jesus, na parábola, ele realça a importância das atitudes no contexto evolutivo. Porque não adianta falar, ter boas intenções e não proceder de acordo com a lei. E certa vez Jesus, ele estava ensinando lá no templo de Jerusalém e aproximou-se dele os sumos sacerdotes e os anciões do povo, dizendo assim a Jesus: com que autoridade fazes essas coisas? Quem te deu essa autoridade? E Jesus, muito sábio, né, em resposta, disse a ele, né, eu também vou te perguntar uma coisa. Se me disserem, eu também vos direi com que autoridade faço essas coisas. O batismo de João Batista era de onde? Era do céu ou era do homem? Então aqueles dois homens começaram a pensar e começaram a argumentar entre si, dizendo assim um para o outro: se dissermos que ele é do céu, ele irá nos cobrar. Sendo assim, por que razão não credes nele? E se dissermos a ele que é dos homens, temeremos o povo, a multidão contra nós, pois todos os consideravam como um profeta. Então Jesus respondeu. Então eles responderam a Jesus, né? Não sabemos, disse então Jesus, nem eu vos digo com que autoridade faço essas coisas. Aí então Jesus conta então a parábola para eles, né? E diz assim: mas o que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Aproximou-se do primeiro e disse-lhe: vá trabalhar na minha vinha hoje. E ele, em resposta, disse: não quero. Mas depois ele se arrependeu e foi trabalhar na vinha do pai. Aproximando-se do outro filho, disse-lhe a mesma coisa. E em resposta o filho lhe disse: eu vou, Senhor. Mas ele não foi. Então pergunta Jesus aos sacerdotes: qual dos 2 filhos fez a vontade do pai? E eles disseram: o primeiro. Então, concluindo a parábola, Jesus disse assim: amém, amém. E eu vos digo que os publicanos e as meretrizes entrarão primeiro que vocês no reino de Deus. Porque João Batista veio até vós no caminho da justiça e não creram nele. Já os publicanos e as meretrizes creram. O primeiro filho, que disse que não iria, mas foi, é comparado aos publicanos e às meretrizes. Ou seja, as pessoas que são marginalizadas, sem tradição religiosa, transgressores da lei. Mas, no entanto, eles acreditavam e praticavam as verdades espirituais. E o que é melhor, se transformavam em pessoas virtuosas. Os publicanos e as meretrizes, que eram tidos como criaturas contaminadas pelo pecado, mas tão logo receberam as advertências esclarecedoras proferidas por João Batista, lá nas margens do Rio Jordão, arrependeram-se do mal praticado e, através de uma luta interior, reformaram-se e passaram a fazer a vontade do Pai. Jesus compara o segundo filho, aquele que afirmou que iria, mas não foi, aos sacerdotes religiosos, aos escribas, aos anciãos, aos fariseus, aos saduceus, que eram pessoas socialmente respeitáveis, mas são pessoas que prometem e não cumprem as suas promessas na vinha evolutiva do Senhor. Porque tudo que eles fazem, ou tudo que eles faziam, não era em benefício
do menos favorecido, e sim em benefício próprio. Os escribas, os fariseus, os sacerdotes, a eles estavam depositada a tarefa de esclarecer o povo e norteá-lo a um caminho da verdade, ao caminho do amor, a do cumprimento dos deveres. E era quem o Pai esperava, assim, deles a execução da sua vontade soberana. Porque eles eram conhecedores das Escrituras Sagradas, eram conhecedores das leis divinas. No entanto, eles decapitaram João Batista, perseguiram os apóstolos e até o crucificaram o próprio Cristo, deixando assim, minha gente, de cumprir os compromissos que eles assumiram perante ao Pai. Desse modo, então, Jesus censura a indiferença que os sacerdotes e os doutores da lei deram a João Batista. E que, mesmo enxergando seus erros, eles não se arrependiam. Por isso, estacionaram no caminho rumo à evolução espiritual. Teologicamente, os judeus eles não consideravam o arrependimento como uma condição indispensável para a evolução espiritual. Tese essa que era defendida por João Batista. Ao longo da sua jornada, de todos nós, gente, nós recebemos a todo instante o convite honroso para o trabalho na transformação interior de cada um. Deus, na sua bondade, na sua soberania, na sua justiça, não deposita sobre os nossos ombros um peso que nós não podemos carregar. Jamais. E aproxima-se o tempo em que se cumprirão todas as coisas anunciadas, para que haja a transformação da humanidade. Bem-aventurados os que houverem trabalhado no campo do Senhor, com desinteresse e sem outro motivo senão da caridade. Deus procede, minha gente, nesse momento, ao censo dos seus servidores fiéis. E já marcou a dedo aquele cujo devotamento, o devotamento é apenas uma aparência. A lei ela é clara, é serena, é justa. Fica apenas o apelo. Vai hoje trabalhar na minha vinha. Então Deus nos convida a todo instante a trabalhar na sua vinha. E a fazer pelos outros. É isso que Deus espera de nós. Isso é, cumpre o teu dever, corrige-te, aperfeiçoa-te, procurando primeiro conhecer a ti mesmo, de vez que será dado a cada um conforme as suas obras, e não conforme a crença que nós adotamos, ou ainda a cerimônia que nós praticamos. Não é isso que será levado em consideração. É o que nós praticamos de coração. É o que nós praticamos com amor, com sinceridade, em benefício daquele que necessita. Todos nós somos discípulos de Jesus. E temos por obrigação de começar a amar um ao outro. Todos como irmãos. Esse era o propósito de Jesus. Que cada um reconhecesse no outro um irmão. E que pudesse amá-lo. E não querer tirar vantagem sobre os menos favorecidos, como fazia os hipócritas, os saduceus, os fariseus. Nós temos que assumir a nossa personalidade que está criada dentro de nós. Nós temos que despertar para o amor, para a caridade. Então, nós devemos assumir
que vamos fazer, e vamos fazer mesmo. Não fazer como os fariseus e os escribas faziam. Fazia aquelas rezas longas, cheias de palavras bonitas, para se mostrar ao povo, para ter a glória dos homens. Não, gente, nós temos que ter a glória de Deus. E é esse o nosso trabalho. Amar uns aos outros. Isso é o que o Cristo sempre preconizou. Vamos nos lembrar, minha gente, que fora da caridade não há salvação. A salvação não está nas igrejas, não está nos centros espíritas, não. É fora da caridade. É o amor que constrói. O amor, minha gente, é a força da vida, como nos diz André Luiz. E quando nós usamos esse amor em benefício do outro, é uma usina geradora de felicidade. Então, que nós possamos refletir sobre todo o trabalho que a gente executa. Lembrar que o outro é nosso irmão. E é ele que está necessitando. Então, que nós possamos arregaçar as nossas mangas e trabalhar na vinha bela do Senhor. Tá certo, gente? Então, tá, quero agradecer a todos, né? E vamos agradecendo a Deus, nosso Pai Todo-Poderoso. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força, Pai, àquele que passa pela provação. Dai luz, Senhor, àquele que procura a verdade. Pondes no coração do homem a compaixão e a caridade. Senhor, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso, à criança o guia e ao órfão o pai. Senhor, que a tua bondade se estenda sobre tudo que criastes. Permita, Pai, aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Obrigado, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja. Graças a Deus. Eu quero agradecer a todos pela presença, pelo carinho, desejar a todos uma semana maravilhosa e que a paz do nosso Mestre Jesus permaneça em nossos corações. Uma boa noite a todos e até o próximo Evangelho. Muito obrigado.